Olá, turminha do quarto ano. Sou a professora Giovana Rocha e agora nós vamos iniciar nossa aula de português. Nós vamos começar um novo capítulo. Quero lembrar vocês que na aula passada a tia Giovana deixou uma atividade lá na nossa plataforma, agendada. Espero que todos já tenham concluído. E o capítulo hoje que nós vamos estudar é que tal controlar as suas contas. Mas como assim? Eu, criança, vou ter contas? Se você tem que aprender a controlar desde pequeno. Porque se você não se controlar, quando você ficar adulto, você vai perder a sua organização. No livro de vocês diz o seguinte: nesse capítulo você vai conhecer alguns textos que ajudam a organizar e a facilitar o nosso cotidiano. A agenda, os boletos, as faturas. Vai analisar como esses documentos funcionam. Então, a agenda já é do cotidiano de vocês. Todo dia nós temos uma agenda. Se não fosse essa agenda, como que vocês fariam para saber que atividade foi feita, né? Qual atividade falta fazer? Então, essa agenda é a primeira organização que nós temos. Por isso que nós começamos a nossa aula sempre com a agenda, para saber o que nós vamos fazer. Quanto tempo a gente tem para qual atividade? Que folha, que página foi a que eu fiz? De onde eu devo continuar? Então, essa agenda, ela é de suma importância, certo? Vamos lá. Você vai conhecer esses textos, né? Como eu falei, são a agenda, os boletos. Também vai conhecer os sons da letra L e da letra U no final das palavras, certo? Na nossa sessão Conversa Vai. Você costuma ter muitas atividades e muitos compromissos? Como você consegue se organizar para cumpri-lo? Alguém cuida disso para você? Então, nós precisamos nos organizar. De tal hora a tal hora eu vou fazer atividade. Ah, essa hora eu preciso brincar. Essa hora é a hora de lanchar. Nós precisamos nos organizar para que a gente não perca tempo e não deixe alguma atividade pendente. Você provavelmente usa uma agenda para registrar os seus compromissos, como as tarefas de casa, trabalhos escolares. Isso porque não é fácil lembrar de tudo. Agora imagine que você precise cuidar também das despesas da sua casa. Quando vocês forem adultos, como eu sempre converso com vocês, quando vocês casarem, que tem que pagar a escola do menino, tem que fazer as compras, tem que pagar água, pagar a luz. Se a gente não se organizar, a gente acaba ficando o quê? Maluco, e perde o controle, ok? Então, a gente precisa se controlar. Então, vamos lá, anotando os meus compromissos. No livro de vocês têm essa imagem que diz o seguinte: a agenda é um recurso muito útil para a nossa organização. Leia o texto, eu vou ler aqui pelo meu livro, porque fica melhor. Então, temos umas páginas da agenda que vai do dia 19 até o dia 22. Dia 19, não tem aula de educação física. Dia 20, lição de casa, língua portuguesa, página 28. Dia 21, devolver o livro na biblioteca. E dia 22, trazer uma cartolina. E fui à casa da Clara, certo? Então, aí nós temos uma rotina diária, certo? Do dono dessa agenda. Para entender o texto, essa agenda provavelmente ela é usada por um dono de casa, por um estudante ou por um médico. Vai ter uma informação que diz se é a dona de casa, se é um estudante ou se é um médico. Aí você vai interpretar e responder. Quais características da agenda de Lucas ajudaram você a concluir a resposta da questão anterior? Então, o que levou você a concluir que era uma dona de casa, que era um médico ou um estudante? O usuário da agenda empregou algumas abreviações nas anotações que fez. O que elas significam? ED, P, certo? Então, você vai colocar, ok? O que é que elas significam? ED e P. Tia, mas aqui a gente não usa só, mas significa da mesma forma. Questão 4. Observe o seguinte fragmento do texto. Temos uma bolinha que diz dia da semana, tem um S, um T, um Q e um S. O que é que essa sequência de letras significa? Está representando o quê?
E em sua opinião, por que o dia da semana não aparece definido ao lado de cada dia do mês? Por que será que nas agendas não aparece definido que o dia 22 é terça-feira, dia 23 é quarta-feira? Tem um motivo lógico para isso aí. Você vai colocar a sua opinião sobre isso aí, ok? Então, nós, até a 48, nós começamos essa interpretação desse texto, vamos continuar estudando, vocês realizam esse primeiro exercício. Tia, e a atividade passada? A atividade passada, gente, era só um caça-palavras, era pessoal, falando sobre as formas do diminutivo. Tanto as páginas 44 quanto 45 eram pessoais. Até coloquei um lembrete aqui. Não vou fazer porque é somente um caça-palavras. Eu acredito que vocês tenham conseguido realizar. Agora nós vamos à nossa ficha de atividade. Nossa ficha de atividade de hoje é 13 e 14. Eu vou começar explicando a de hoje para que a gente passe para a correção da nossa ficha da aula passada. Defina com seus colegas e seu professor um tema que seja do interesse da maioria. Em seguida, em grupos ou individualmente, procure um texto de opinião sobre o assunto definido. Eu vou deixar isso aqui em aberto. Você vai escolher o tema e vai colar ou reescrever nesse espaço. Eu sei que a questão do colar complica muitas vezes porque você não tem o impresso, mas aí deixa bem aberto. Reescrever um texto de opinião. Tia, como é que eu acho isso? Coloca lá no Google. Texto de opinião sobre tal assunto que você gosta. B, qual é o assunto do texto? C, você concorda com a opinião do autor? Por quê? O texto que você reescreveu lá, você concorda? Se você pudesse mudar algo no texto que escolheu, o que você mudaria? E reescreva abaixo o trecho do texto de opinião com as mudanças que você faria. Ah, tia, mas eu não queria mudar nada. Mas você acha alguma coisa para querer, pelo menos lá uma frase, alguma coisa, e reescreve aqui. Porque é muito fácil dizer, não vou fazer porque eu não queria mudar nada. Aí eu mudo a questão. Encontre algo no texto que você gostaria de mudar e reescreva nesse espaço abaixo, porque senão tem gente, ó, que vai dar uma de esperto e vai deixar sem fazer. Vamos à correção da folha da aula passada, que foi a página 17 e 18. Vamos lá. Reescrever as frases. Joaquim presenteou Ana com um lindo anel. Joaquim presenteou Joana, com um lindo anelzinho. Muito bem. B. Ele mora na última casa da rua. Ele mora na última casinha da rua. C. Todos os dias antes de ir embora, Ana dá um beijo. Qual o diminutivo de beijo? Beijinho. D. O nome do rapaz é Marcelo. O nome do rapazinho é Marcelo. Kaká fez um gol no final da partida. No finalzinho. Atenção à questão do L, ó. Finalzinho. Ó. Rapazinho. Lembra daquelas regras que nós estudamos na aula passada? Isso vai facilitar, certo? Dora trabalha resgatando animais. Vai ficar, ó. Animaizinhos, ok? E agora? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Não consigo sair de casa sem tomar meu café. Meu cafezinho. E a próxima, meu cafezinho. Próxima, adotei um gato. Adotei um gatinho. Ok? Espero que vocês tenham conseguido. Vamos à correção da página 18. Vamos lá. Completar as frases com os respectivos
Diminutivos. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para aproveitar. Livro, livrinho. Cadeira, cadeirinha. Leão, leãozinho. Ok? Confiram se está correto. Vamos à próxima. Apagar aqui, dando continuidade. Próxima, nós temos uma árvore. Deixa eu deixar bem aqui. É uma arvorezinha. Depois, nós temos um vaso ou um jarro, ou vou colocar como um vaso. Vasinho. E por último, né, nós temos uma casa. Temos uma casinha, ok? Então, eu espero que vocês tenham feito todas essas atividades, que tenham acertado. Não resta dúvida sobre as formas do diminutivo. Façam as atividades de hoje. Qualquer dúvida me chamem e eu conto com vocês na nossa próxima aula de português. Até lá, então.